E para mim, uma chave para a compreensão desse movimento dessas 10 tribos é a tribo de Issacar. Diz o texto que a tribo de Issacar, eles eram especialistas em olhar para o seu momento histórico, para a sua cultura e perceber o mover de Deus. Eles eram conhecedores da época, para saberem o que o povo de Deus deveria fazer. Já talvez nos últimos 20 anos, algo que eu enfatizo muito é que os nossos seminários teológicos equiparam relativamente bem muitos pastores, pastoras e líderes para fazerem a exegese bíblica, para conhecer um pouco do hebraico, do grego e fazer a exegese bíblica. O grande problema, pelo menos na minha denominação, quando eu vejo alguns jovens pastores pregando nos seus púlpitos presbiterianos, não é a questão da interpretação bíblica. Eu diria, eles são bons na interpretação bíblica. Assim, eles fazem bem a exegese bíblica. O grande problema, eu vou falar do público que eu conheço. O grande problema da geração dos pastores mais jovens presbiterianos é que eles não foram treinados para fazer exegese cultural. E quando você não consegue fazer exegese da cultura do seu tempo, como o pastor Vanderlei falou, que a gente tratou disso há 20 anos atrás, hoje vai ser uma atualização, 20 anos depois. Qual é a exegese cultural que nós precisamos fazer? Quando você não faz exegese cultural, você tem o grande perigo de estar respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Você está apresentando respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Porque você precisa compreender a sua época, o seu tempo, a sua cultura, para compreender também quais são as perguntas e qual é o nosso tempo. 20 anos depois que nós conversamos aqui, a Lilian Schwartz, uma antropóloga da Universidade de São Paulo, ela falando da pandemia da Covid-19, ela diz uma coisa interessante. Para ela, o que fez com que o mundo deixasse o paradigma do século XIX e adentrasse no paradigma do século XX, não foi 1º de janeiro de 1901. Não. Para ela, o que fez o mundo deixar o paradigma do século XIX e passar a pensar dentro do paradigma do século XX foi o advento da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial desestabilizou instituições, transformou cultura, acelerou processos, e o homem e a mulher adentraram no paradigma mental do século XX. Da mesma maneira, ela diz, o que fez com que a humanidade deixasse definitivamente o paradigma de pensamento do século XX e adentrasse no século XXI, não foi 1º de janeiro de 2001, não, foi a pandemia da Covid-19. A pandemia fechou o mundo, a pandemia desestabilizou instituições, a pandemia mudou comportamentos, a pandemia transformou valores, quer queiramos ou não. A Covid-19 acelerou processos de mudanças tecnológicas e comportamentais, nos movendo para dentro de um mundo pós-Deus. 2 coisas a pandemia fez. Primeiro, acelerou processos tecnológicos. É impressionante. A minha mãe, com seus aproximadamente 80 anos de idade, quando começou a pandemia, ela ficou preocupada, como é que ela vai fazer reunião de oração com as mulheres da igreja. Quando terminou a pandemia, minha mãe entendia mais de Zoom do que eu, né? Assim, ela conhece ferramentas do Zoom que nem eu conheço. Ou seja, nós fizemos mais uso da tecnologia. Igrejas que não tinham, ou tinham até preconceito do culto online,
tiveram que se mover para o culto online. Instituições que diziam, não, nós não vamos ter ensino à distância, tiveram que se mover para o ensino à distância. No entanto, eu não sei se você já parou para perceber o seguinte, e as fotos que você vê aí nessa imagem apontam para isso. Esses praticamente 2 anos de pandemia, nós tivemos uma grande revolução cultural. Alguns temas, eles já estavam presentes antes da pandemia, mas não com a força que eles estão agora. A pandemia não destruiu o casamento. A pandemia acelerou o processo de divórcio de casamentos que não estavam bem. A pandemia não acabou com empresas. A pandemia acelerou o processo de falência de empresas que não estavam bem. A pandemia não nos trouxe, por exemplo, a destruição da família, o aumento do volume da causa LGBT, a questão do feminismo. Não, tudo isso já estava latente, mas a pandemia acelerou processos, e eu diria, o processo que na Europa levou talvez 4, 5 décadas para a igreja perceber que estava inserida numa cultura pós-Deus. O mesmo processo que talvez venha acontecendo nos Estados Unidos da América nas últimas 2 décadas, de gradativamente a sociedade se secularizar, a igreja perder a relevância, a igreja não ter mais voz e a secularização dominar todos os ambientes. No contexto brasileiro ou do hemisfério sul, a pandemia acelerou esse processo. E eu acho que o grande problema é que a maioria dos pastores, pastoras e líderes não estão conscientes desse perigo. Deixa eu mostrar para você o que aconteceu rapidamente. Francis Schaeffer, já na década de 60, 70 do século passado, com aquele seu livro A Morte da Razão, ele cria esse gráfico clássico que é uma linha aonde você tem na linha superior ou na parte superior a graça, o eterno, a manifestação de Deus, e na linha inferior a natureza, a criação, o tempo histórico. Agora, Francis Schaeffer vai narrar para a gente o fato de que todo o período bíblico, e talvez até o período da Revolução Francesa, do Iluminismo, o mundo se concebe assim. O Deus Criador da eternidade nos revelou os seus valores. E nós devemos viver esses valores, por quê? Porque o Deus Criador da eternidade nos revelou esses valores. É isso que acontece com a Torá. É isso que acontece na manifestação de Jesus. O ápice da revelação de Deus. É Deus da eternidade nos revelando na história o que nós devemos fazer. Qual foi o problema? É que durante o Iluminismo francês, a Revolução Francesa, o mundo mudou de paradigma. O Iluminismo diz, esse negócio de revelação é mito. Se Deus existe, Ele não se revela. Ou Deus nem mesmo existe. Por isso, nós conhecemos a verdade na medida que nós, seres humanos, discutimos horizontalmente uns com os outros o que é a verdade. Então, as nossas logias passaram a determinar o que é verdade. A sociologia, a psicologia, a filosofia e todas as outras logias passam a nos dizer o que é a verdade. Então, pós-iluminismo, século XIX e XX, a verdade deixa de ser o que Deus revelou para ser o que a sociedade concorda. Então, se você tem a mesma idade que eu, você viveu num período, por exemplo, que a sociedade não concordava com o divórcio. Então, o divórcio era errado. Mas na medida em que o mundo avança,
e a sociedade concorda com o divórcio é possível. E outras coisas que nós estamos enfrentando agora, a gente fica doido pensando assim, puxa vida, mas 10, 20 anos atrás ninguém discordava e agora todo mundo concorda, e assim a sociedade vai se deslocando. O que é a verdade é o que Deus revelou? Não. É o que a sociedade concorda, é o senso comum. Mas eu diria, esse era o desafio de décadas atrás. Porque o que aconteceu nas últimas décadas foi que gradativamente o que nós chamamos de cultura pós-moderna foi ocupando espaço nas mais variadas frentes da sociedade. E na cultura pós-moderna, o que determina o que é a verdade não é mais nem a coletividade, não é mais nem a sociedade. O que determina a verdade é a minha experiência. É a minha experiência. Então, pastor e pastora, você certamente já se deparou com uma ovelha, querendo pegar uma direção na vida, e você diz, mas meu querido, minha querida, isso é errado. Você não sabe que a Bíblia diz o contrário do que você quer fazer? E essa pessoa responde para você, pastor, mas essa é a sua experiência. A minha experiência é diferente. Eu me lembro de estar diante de uma líder do Ministério de Música e Adoração da igreja, com 20 anos de casado, 2 filhos, e ela falou, eu não quero mais continuar casada, eu não gosto dele, eu cheguei à conclusão que eu nunca gostei. Eu achei esquisito esse negócio, assim, passar 20 anos para descobrir que não gosta do marido, né? Mas aí, eu disse, mas tudo que você já ouviu na igreja sobre isso, como é que fica? Ela falou para mim, pastor, eu orei a Deus pedindo para Ele tirar do meu coração o desejo de eu me divorciar. Ele não tirou. Então, é isso que Ele quer que eu faça. Experiência. Experiência. Assim, a gente dá risada, mas isso está norteando a vida dos crentes que nós pastoreamos. Não importa o que você prega de domingo, não importa você ler o texto bíblico e dizer que os princípios e valores de Deus nos foram dados para que tudo nos vá bem. Cada um faz o que quer a partir da sua experiência. E aí, a amplificação disso são as redes sociais. Porque o que são as redes sociais? Eu tornar pública a minha experiência pessoal. E aí, a gente passa a viver, assim, o ápice da individualidade, a selfie. Eu diria, se o mundo durar mais 100 anos, pesquisadores e estudiosos vão achar muito engraçado a selfie. Assim, gente tirando foto da gente mesmo. É o ápice do individualismo, do egocentrismo, do narcisismo. O que são as redes sociais? Grandemente uma ferramenta de amplificação do narcisismo. Eu preciso mostrar para todo mundo aonde eu estou. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu tomei no café da manhã, o que eu almocei, o que eu jantei, quem eu encontrei, a hora que eu cheguei no aeroporto. Ou seja, como se o centro do mundo fosse eu mesmo. Eu conversava agora pela manhã com o pastor Vanderlei num podcast sobre a reflexão que talvez a gente tenha que fazer, porque a gente sempre fala assim, as redes sociais, elas são uma ferramenta neutra. A gente usa para o bem ou para o mal. Eu diria, não é verdade isso. Assim como o dinheiro não é um objeto neutro. O dinheiro é uma entidade. Se eu pegar aqui uma nota de R$100, eu queria dar aqui essa nota para alguém, isso mexe com você. Se eu tirar uma nota de $100, então, acabou a reunião. Vai virar confusão. Porque o dinheiro tem o poder
de atrair, de seduzir e escravizar. Por favor, preste atenção numa coisa. As redes sociais têm o poder de atrair, de seduzir e de escravizar. Então não é neutra, é uma entidade. É uma entidade que diz para você o seguinte: todos esses reinos eu vou te dar, a popularidade, se prostrado me adorares. E aí você começa o dia não se prostrando diante de Deus, mas se prostrando diante das redes sociais. Você termina o dia não prostrado diante de Deus, mas prostrado diante das redes sociais. Você passa o dia não se lembrando da lei de Deus, mas olhando para o seu celular para saber se as pessoas deram um like às suas postagens. O brasileiro hoje é o campeão mundial no consumo de antidepressivos. E coincidência ou não, nós brasileiros somos campeões mundiais no uso de equipamentos, de smartphones. 5 horas e meia, em média, um brasileiro passa olhando para o smartphone. E não é lendo a Bíblia. Não é lendo a Bíblia. Agora, eu não vou falar sobre isso, eu só queria destacar que esse evento das redes sociais tem gerado algo complicado na vida, principalmente dos pastores mais jovens. Porque eu fazia um podcast há 2 meses atrás, com um amigo que caminha comigo aí há 40 anos no ministério, e ele falou assim: lembra para a gente como que era ser pastor quando você começou a pastorear? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu comecei a descrever, como que era ser pastor há 40 anos atrás. Eu visitava pessoas e só a pessoa visitada ficava sabendo que eu estava visitando. Eu pregava todo domingo e só as 80 pessoas presentes ouviam a pregação. Eu aconselhava pessoas e só o aconselhado ficava sabendo do nosso encontro. E eu comecei a perceber como esse negócio parece absurdo para os mais jovens. Como assim? Fazer um monte de coisa. Você já parou para pensar, passar o dia inteiro ocupado e ninguém ficar sabendo o que você está fazendo? Mas Deus sabia. Assim, quando eu comecei o pastorado, para uma pessoa ser considerada um pastor relevante e com um ministério proeminente, levava assim 15, 20 anos. Hoje, com as redes sociais, o sujeito nem ministério tem, mas ele já é famoso. Ele nunca plantou uma igreja, mas ele discute tudo sobre plantação de igreja. A igreja dele tem uns gatos pingados, mas ele sabe criticar todos os demais pastores da face da terra. Isso tem gerado comparação, senso de inadequação, porque cá para nós, você chega em casa, domingo à noite, feliz da vida, porque você batizou 15 pessoas no domingo à noite. Aí antes de dormir, você se prostra diante do Instagram e vê que um amigo seu, no mesmo domingo, batizou 80 pessoas. E você sente o mais miserável dos pastores da face da terra. Ou não? Comparação, inadequação, ansiedade, consequência, pragmatismo. Tem muitos pastores e pastoras que resolveram fazer o seguinte: eu vou fazer o que dá certo. Não importa se é certo. O que importa são os resultados. Se o outro está fazendo isso e está trazendo resultado, eu vou fazer também. Ei, que negócio é esse? Burnout, porque a ansiedade vai gerando isso, e depressão, para não entrar no tema do próprio suicídio. Agora, perceba,
a mudança que a gente viveu, para mim, ela representa, ela pode ser representada por essa transição de Daniel, de Judá para a Babilônia. O que é Judá? Judá é uma cultura altamente influenciada pelos valores revelados pelo Deus Criador. Mesmo que Judá fosse desobediente à lei do Deus Criador, assim, até o parâmetro para dizer Judá não obedece ao Deus Criador. Isso é determinado por uma verdade, a lei do Deus Criador. Mas Daniel dorme num avião e acorda na Babilônia. A Babilônia é uma cultura totalmente alienada dos valores revelados pelo Deus Criador. Assim, na Babilônia, não adianta você querer discutir, dizendo, mas o Deus Criador disse isso. Ninguém nem sabe que Deus Criador, qual deles? Qual deles? Mas a Torá diz isso, na Babilônia. Torá? O que é Torá? O que é Torá? Não, porque Deus criou homem e mulher. Que Deus? Que mundo é esse que você está? Qual que é o seu conceito de homem e mulher? O que significa isso? Mas pare e pensa comigo. Uma coisa é nós formarmos as nossas crianças e adolescentes para viverem a fé em Judá. Judá não existe mais. E nós estamos perdendo os nossos adolescentes e jovens porque nós não estamos formando-os para viverem a fé na Babilônia. A fé na Babilônia é muito complexa. A fé na Babilônia é tão complexa que faz eu, de maneira egoísta, olhar e pensar assim, ainda bem que eu caminho para a aposentadoria. Porque o mundo que está vindo por aí é altamente complexo. É altamente complexo. Deixa eu tentar mostrar para você isso. Essa é uma foto de uma família tipicamente moderna, dos anos 60, 50. Olha só a foto. Tem lá papai, mamãe, filhinho, filhinha. As crianças não precisam de iPad para ficar quieto na mesa, né? Vovô e vovó também estão presentes. E perceba, eles estão orando, dando graças. Nessa cultura, a fé cristã ainda está no centro. Ainda está no centro. Tem uma foto de um seriado de TV chamado Modern Family, mas ele está muito mais para pós-modern family do que modern family. Então, para mim, ele representa bem o que é a família pós-moderna. Bom, tem um senhor, o mais alto no centro. Ele tem do lado dele uma mulher bem mais jovem, é a segunda esposa dele. O menino que está na frente dele com camiseta laranja é filho da primeira relação da mulher. O menininho de camisa xadrez é filho da relação dele com essa mulher. Ele é um americano típico, a mulher é uma latina típica. Do lado de lá dele, do seu lado esquerdo, você tem a filha desse cara, com o marido, e 3 adolescentes. 3 adolescentes que não são tão comportadinhos como aquela família da foto anterior. Mas do lado de lá, do seu lado direito, você tem o filho dele, o ruivo, com o marido dele, do filho, com uma criança adotada pelo casal LGBT, uma criança asiática. Bem-vindo à Babilônia. Talvez um dos grandes problemas que a maioria das nossas igrejas estão enfrentando é que quando nós falamos de família, nós ainda pensamos na família do papai em preto e branco.
E a grande maioria das famílias que vivem do lado de fora da igreja, vivem a realidade aqui dessa foto colorida. Eu tive uma experiência agora no final de semana trágica. Eu estava descansando com os meus netos, e a gente estava num hotel, e os meus netos foram andar de bicicleta, e eu estou andando de bicicleta atrás deles, protegendo, porque eles estão aprendendo a andar de bicicleta, e aí passa uma adolescente numa velocidade meio alta, eu já fico preocupado, e passo outra vez, até que numa das passagens dela, ela fecha o meu neto cai, se esborracha no chão, e aí eu fiquei nervoso, eu fui acolher o meu neto, eu virei para aquela adolescente e disse: você não pode fazer isso. Mas eu falei um pouquinho mais bravo do que isso. E os pais estavam sentados num banco próximo, se aproximaram e perguntaram se o meu neto tinha se machucado. Eu falei: não, está tudo bem com ele, mas não pode acontecer isso. Aí eu peguei e continuei andando de bicicleta, e eu percebi que a família, a menina, se levantou e saiu com os pais, ela não ficou no espaço das bicicletas. Eu fiquei chateado com isso. Eu fiquei assim, falei: se eu encontrar esse casal, eu preciso pedir perdão para eles. E aí num determinado espaço, eu avistei o casal, e eu corri na direção do casal com a filha, e eu falei: eu queria pedir perdão para vocês. Eu falei de maneira ríspida. Eu percebi que depois que eu falei, ela deixou de andar de bicicleta. E o pai e a mãe viraram para mim e disse: não, é ele. Agora eu tinha pecado 2 vezes. E eu devia ter deixado. E eu olhei, eu falei: não, eu não confundi, eu não posso ter confundido. E eu falei: eu vou aceitar mediante a palavra deles. E depois, num outro momento, eu e Sônia estávamos no almoço, e eu vi a família. Eu falei: querida, por favor, tira a minha dúvida. Passando por aquela família, bate o olho e me diz: é ele ou é ela? A gente vai conviver com isso mais e mais. E sabe qual que é o perigo que muitas vezes nós enfrentamos? Quando eu tive aqui 20 anos atrás falando do mundo moderno, do mundo pós-moderno, pastores e pastoras achando que o papel da igreja é manter o mundo, a igreja no mundo moderno. E agora, talvez, achar que o nosso papel como pastores e pastoras é manter o mundo em Judá. Eu diria para você: primeiro, isso é impossível. Isso é impossível. E Deus nos mandou para essa realidade, e a nossa missão não é escolher o cenário no qual nós queremos fazer missão. A nossa missão não é escolher o cenário no qual nós queremos fazer missão. A nossa missão é cumprir a missão no cenário que Deus nos colocou. Por detrás dessas 2 fotos existe uma cosmovisão. E o problema que nós enfrentamos como igreja é que a cosmovisão cristã, para essa cultura emergente, primeiro, o discurso cristão não é plausível. Não é plausível, não faz sentido. Não faz sentido. Você pode ir na Câmara de Vereadores e fazer um discurso, você pode ir na Câmara de Deputados, você pode ir no Supremo Tribunal Federal e defender o posicionamento cristão na lógica que nós conhecemos. O mundo no qual nós vivemos vai ouvir o que nós estamos falando e dizendo: não faz sentido. Não faz sentido. Ainda, cristãos são alvo de preconceito. É interessante, num dos canais de esporte aí na TV, eles fizeram uma homenagem, voltando à temática LGBTQIA+, eles fizeram uma propaganda inteira mostrando
quantos medalhistas olímpicos, quantos campeões mundiais, quantos recordistas assumiram a sua posição como gay. Agora, quando você se depara numa universidade com um rapaz ou com uma moça que se afirma cristão, hoje eles são alvo de preconceito. Existe uma defesa em relação a algumas questões das chamadas minorias, mas o alvo do preconceito hoje, assim, o sujeito pode ser ateu ou de qualquer religião ou de qualquer sexualidade. Se ele é corrupto, vai aparecer só o nome dele na primeira página do jornal dizendo fulano é condenado. Agora, se ele é evangélico, vai aparecer fulano evangélico, condenado por corrupção. Quando eu era criança, eu era alvo de preconceito porque eu era crente. E porque as pessoas achavam que crente era chato. Hoje, nós somos alvos de preconceito porque cristão é uma ameaça. Nós somos uma ameaça. E isso precisa reformular todo o nosso conceito do que é o papel da igreja na Babilônia. E para tirar de vocês o desejo de lutar para que o mundo volte a ser uma Judá, Jeremias 29 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Perceba o verbo, eu deportei. Não foi Nabucodonosor, fui eu que deportei. Eu deportei. Deus tem um propósito, colocando a sua igreja nesse mundo conhecido hoje como Babilônia digital. Deus tem um propósito, tornando a igreja não mais a força predominante, influenciando a cultura e a necessidade da gente conviver numa cultura que nós vamos ser minoria. Não, esquece esse negócio, nós somos 35 milhões, 40 milhões, nós somos 30% da população. Esse número é etéreo, porque se você pegar cristãos realmente dispostos a ir para a fornalha ou ir para a boca do leão, nós somos minoria. Nós somos minoria. O que nós criamos no nosso tempo de Judá foram grandes auditórios. O que a pandemia nos revelou é que os nossos auditórios estão repletos, mas o número de reais discípulos de Cristo é baixo. O texto continua dizendo: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ou seja, vivam na Babilônia. Você não precisa viver na Babilônia com os valores da Babilônia, mas você deve viver na Babilônia. Ainda, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casarem com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Essa parte normalmente os pais não gostam muito, né? Dá a filha em casamento, para que também tenham filhos e filhas. É interessante, no mundo muçulmano, essa questão da paternidade e da maternidade se tornou até um instrumento de missão. Existem países na Europa, como a Inglaterra, que a expectativa é que em 30 anos a maioria da população seja muçulmana. Por quê? Porque os cristãos se secularizaram, os jovens cristãos casam tarde, os jovens cristãos não têm filhos, quando tem um, porque criança dá trabalho, e perceba o abandono da cosmovisão bíblica. Isso não é opção cultural, isso é abandono da visão bíblica. Da visão bíblica. Mas os muçulmanos, por outro lado, proliferam os filhos. Esse era o conselho de Deus a Israel na Babilônia. Repitam o que aconteceu no Egito. Repitam o que aconteceu no Egito. Vivam no Egito.
Casem-se, tenham filhos e filhas, deem os seus filhos e filhas em casamento para vocês terem muitos netos. E de repente a população dos hebreus era grande. O texto continua dizendo: multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deus insiste nesse verbo. Eu. Não foi Nabucodonosor. Eu. Então, não adianta querer sair correndo da Babilônia e voltar para Judá, porque eu coloquei vocês na Babilônia. Eu coloquei vocês na Babilônia. Vocês não têm que escolher aonde vocês vão fazer missão. Vocês têm que fazer a missão. E Deus nos colocou na Babilônia. Não deixem que profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem com profetagens. E eu acho que um dos grandes problemas que nós vamos viver nos próximos anos e décadas é discernir o que é voz de Deus de personalidades gospel carismáticas. Grande desafio. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Percebeu aqui? O povo encoraja esses profetas carismáticos gospel a sonharem. Por quê? Porque o povo adora personalidades que assim fazem de conta que são supra-humanos. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir um documentário que está na Star Plus sobre a Hillsong. Se você não assistiu, você tem que assistir. Mas não assista na perspectiva, olha o que aconteceu com eles. Assista na seguinte perspectiva: como um número massivo de jovens pastores e líderes insistem nesse modelo Babel. É modelo Babel. Eu vou tornar o meu nome grande, eu vou ser famoso, criando líderes, pastores que não têm cheiro de ovelha. Por quê? Porque eles são influencers, eles vivem nas redes sociais, eles não convivem com o povo, e quando você não convive com pessoas, as pessoas começam a acreditar que você não é humano, e isso vai impulsionando você a um projeto. Eu já vivi o suficiente para ver o que acontece. Assim, quando você já tem uns 40 anos de ministério, você olha determinadas situações, é que nem esses seriados coreanos. Você não precisa assistir todos, você assistiu um, você já sabe como termina. Assim, você vê o movimento, você fala: eu já sei como isso termina. Ainda, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É interessante, Deus tem um plano futuro, de esperança, mas vai doer. Esse é um processo de depuração. A Babilônia funciona como um decanter na vida do povo de Deus. Assim, você começa a perceber quem são os discípulos dispostos a ir para a fornalha ou para a cova dos leões, mas muitos ficam pelo caminho. Deus está construindo o caminho para a manifestação de Cristo, o Messias. Mas isso vai acontecer através do remanescente fiel. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você pode chamar isso de avivamento. Talvez não um avivamento que comece na quantidade, mas um avivamento que comece na mudança de coração. Um povo que obedece a Deus. Um povo que resgata a vontade de Deus. Para mim,
esse período é um período que a gente precisa reencontrar o que é o essencial. Eu botei essa foto aí porque alguns anos atrás eu estava num lugar muito alto, com muita neve, e tinham várias árvores como essas, assim, completamente sem folhas ou frutos. E eu cometi um equívoco, falando precipitadamente para o meu amigo: puxa vida, olha só, as árvores estão mortas. Ele disse: não, elas não estão mortas. As árvores, percebendo o inverno chegar, elas abriram mão dos frutos, abriram mão das folhas, para concentrar toda a energia no caule. Eu acho que viver na Babilônia vai demandar da igreja concentrar sua energia no caule. E deixa eu dar 3 dicas e aí a gente encerra. O primeiro movimento que a gente deve fazer é resgatar o essencial, fazer discípulos. Eu diria que a pandemia revelou que nossas igrejas caminharam num modelo excelente para gerar eventos. Auditórios lotados, pregadores famosos, bandas conhecidas. No entanto, quando vem a pandemia e o prédio tem que fechar, muitas igrejas não sabiam o que fazer. E muitos crentes entraram em desespero. Por quê? Porque eles eram dependentes dos eventos. Will Mancini, autor desse livro, Future Church, ele diz que, ele compara a igreja com esse prédio de 2 andares. E ele diz que as pessoas são atraídas nas igrejas por esses 4 P's: pastor, programas, pessoas e prédio. Ou não? As pessoas vêm, porque aquele pastor ou pregador, talvez melhor dizendo, é muito bom. Não, porque o programa de educação infantil dessa criança é muito bom. Porque existem pessoas famosas frequentando essa igreja. Eu vi no Instagram a foto do pastor com pessoas famosas. Ou porque o prédio dessa igreja é simplesmente sensacional. O problema é que as pessoas adentram no primeiro andar, e o primeiro andar não faz discípulos, o primeiro andar faz consumidores. Então, se a gente continuar apostando nesses 4 P's, o grande pregador, os programas, as pessoas famosas da nossa igreja e o prédio, o que a gente gera são consumidores. Eu queria que você me entendesse bem. Eu não estou dizendo que você não deve ser um bom pregador, que você não deve ter bons programas, que você não deve ter um bom prédio ou coisa parecida. Eu só estou dizendo que se você ficar nisso, você só vai ter na sua igreja consumidores. Para o Will Mancini, o nosso desafio no contexto atual é mover consumidores para o andar superior. E o andar superior é ser e fazer discípulos. É um indivíduo, porque na Babilônia, consumidor não vai sobreviver, ok? É só uma questão de tempo. Você olha hoje, existem causas aonde muitos crentes das nossas igrejas acham um absurdo. Olha, há 40 anos atrás, nós achávamos absurdo outras coisas. Pouco a pouco, os crentes vão absorvendo, vão se acostumando, vão assistindo as novelas da Globo, assim, e vai chegar uma hora que eles olham e dizem: por que não, pastor? Absorveram. Por quê? Porque não foram feitos discípulos. Você criou um bando de consumidores nos eventos domingo após domingo. Só vai sobreviver na Babilônia discípulo. Nós precisamos começar a formar crianças e adolescentes que sejam discípulos. Nós precisamos começar a nos concentrar e resgatar o essencial, fazer discípulos que fazem discípulos. Uma segunda dica está nesse livro do meu amigo Dave Ferguson, Bless. No início desse livro, o Dave Ferguson,
ele conta de 2 grupos que foram para um país, e um grupo tinha a missão de plantar uma igreja. O outro grupo tinha uma missão, abençoar as pessoas. Depois de alguns anos, o grupo que foi para plantar a igreja não tinha igreja. O grupo que foi para abençoar tinha uma igreja. E aí eles trabalham esse acróstico, o bless em inglês, que é bênção, e rapidamente, para mim, tem sido muito elucidativo pensar que a nossa missão na Babilônia é abençoar. E o que ele sugere? Primeiro, comece orando. Begin praying. Comece orando. Projeto Débora, as igrejas precisam orar, nós precisamos confiar menos nas redes sociais e mais na oração, nós precisamos voltar a ter uma agenda de oração diária como pastores. Segundo, listen, escute. Nós precisamos começar a escutar o que as pessoas da cultura estão dizendo, mesmo que você não goste. Você precisa entender o que eles estão dizendo. Você precisa parar de assistir programa gospel, de só ouvir música gospel, e você precisa pegar, por exemplo, a lista das 10 músicas mais ouvidas no Spotify, ouvir e responder a seguinte pergunta: como eu respondo a essas pessoas com o Evangelho? O que o Evangelho tem a dizer para essas pessoas? Nós precisamos começar a ouvir quais são os questionamentos para poder responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Ainda, it, que para o americano tem a ver com convivência. Chame pessoas para conviver com você. Eu diria que a era dos pastores, pregadores, impessoais, influencers nas redes sociais, à medida que a cultura babilônica se instalar, isso não vai funcionar mais. Eu te dou uma prova. Eu estava, há um ano atrás, com um grupo de plantadores da Inglaterra. Eles estão plantando igrejas em Manchester, uma cidade altamente secularizada. E eles me diziam o seguinte: Ricardo, nós aprendemos nos últimos 20, 30 anos com os americanos, que plantar igreja significa aluga um espaço legal, contrata uma banda, tem uma boa pregação e as pessoas virão. O que nós descobrimos numa sociedade pós-Deus, elas não virão mais. E aí eles disseram: nós tivemos que ir para as cafeterias, nós precisamos ir na direção das pessoas, estabelecer relacionamento de confiança, para conseguir sermos ouvidos. A mesma experiência eu ouvi de uma rede de plantadores na cidade de São Francisco, na Califórnia, que é uma cidade altamente secularizada. Eles disseram: Ricardo, esse modelo que organizações americanas nos ensinaram, alugue um prédio bonito, coloca uma banda, tem uma série de pregação e bota um pregador que as pessoas virão, o povo não vai vir mais. Nós estamos colhendo ainda um crescimento, meus queridos, decorrente do aumento dos evangélicos consumidores, mas a gente precisa perceber que as pessoas que nunca pisaram numa igreja, elas nunca estiveram tão longe da igreja. Nunca uma pessoa que não pisou na igreja esteve tão longe da igreja como hoje, e elas vão ficar mais longe ainda. Nós precisamos ensinar o nosso povo a ser discípulo, a se mover na direção dos seus amigos, a orar por eles, a ouvi-los e a conviver com eles. Terceiro, servir. Servir. Quando você escuta de um amigo não cristão, se é que você tem amigo não cristão, isso é um problema para nós, pastores e pastoras. Eu estou com um problema porque nós estamos com um carro só e de manhã minha esposa precisa ir trabalhar e os meus filhos vão para a escola, eu estou usando Uber, estou gastando dinheiro demais, e você diz para ele: ei, peraí, meus filhos estudam na mesma escola, deixa que eu levo. Ou,
Ele diz, no próximo final de semana eu vou pintar o porão lá de casa, e você aparece lá com uma roupa malhada, dizendo, eu vim aqui para ajudar você. A gente vai chegar nesse último ponto. Eu acho que na Babilônia não tem espaço para púlpito. Eu sei, é uma triste notícia para aqueles que sonhavam em se tornar um grande pregador, e agora que eles estão na porta disso acontecer, vem um cara lá de Campinas e diz, o mundo mudou. No contexto de uma sociedade pós-Deus, e o que eu estou dizendo aqui para vocês não é para hoje. Talvez um jovem esteja escutando aqui, se eu durar 20 anos, daqui 20 anos eu vou voltar, e ele vai falar assim, eu lembro da palestra que você deu 20 anos atrás, igual o Vanderlei. Eu estou falando do que vem em seguida. E esse é um processo muito acelerado, bem mais do que a gente possa imaginar. A maneira como nós vamos alcançar pessoas, à medida que o mundo se torna um mundo pós-Deus, não será mais através de bandas e boas séries de mensagens. Nós vamos ter que fazer com que os nossos consumidores se tornem discípulos, se movam na direção dos seus amigos e parentes, escutem, convivam, sirvam para ganhar o direito de compartilhar o Evangelho. A missão vai ser mais e mais relacional, mais e mais orgânica, menos e menos técnica e digital. Por fim, a última coisa. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa figura que está aí na cena, Eliud Kipchoge, um maratonista queniano. Esse cara foi campeão olímpico da maratona em 2016, 2020, campeão em Chicago da maratona. Ele ganhou 4 vezes a maratona de Londres. Ele ganhou 4 vezes a maratona de Berlim. E ele é o atual recordista mundial de maratona com 2 horas, 1 minuto e 9 segundos. E uma das discussões que os especialistas no esporte têm é se seria possível o ser humano correr uma maratona abaixo de 2 horas. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Então, em Viena, 2019, no apagar das luzes antes da pandemia, eles resolveram fazer uma experiência. E a experiência foi a seguinte: eles reuniram em torno desse corredor grandes maratonistas, mas o propósito deles não seria disputar quem ia vencer. O propósito de todos os maratonistas seria estimular, motivar, cooperar para que esse maratonista passasse a linha final abaixo das 2 horas. Então eles correram 42 quilômetros, motivando um ao outro, dizendo, você vai conseguir, vamos junto, deixa eu puxar agora, eu vou puxar, não desiste não, vamos acelerar um pouquinho, nós vamos conseguir, em grupo, em unidade, em grupo. E qual foi o resultado dessa experiência? 1 hora, 59 segundos e 40, 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Por quê? Porque quando a gente faz junto, a gente pode fazer com maior impacto. Eu acho que o mundo moderno gerou igrejas e pastores com grandes impérios. A Babilônia vai começar a questionar esse modelo. Na Babilônia, a gente vai ter que enfrentar cova de leões e fornalhas. E talvez seja um lado bom disso. A gente vai redescobrir a unidade. Porque a igreja, quando enfrenta perseguição e adversidade,
É interessante, aquele cara que você vivia brigando com ele por causa de teologia, se ele se torna seu amigo de fornalha, vocês vão orar juntos. Se ele se torna seu amigo de cova de leões, você vai fazer dele o seu melhor amigo. Não importa que a teologia dele seja diferente da sua. Então, existe uma dimensão que talvez esse novo momento vai trazer para a gente e que vocês já estão desfrutando aqui com o Conselho de Pastores. Uma visão de unidade. Deixa eu contar uma experiência e aí eu encerro. Um grupo de pastores numa cidade no Arizona, chamada Phoenix. Eles estavam reunidos e eles têm lá uma organização como essa, muito eficiente, e um deles falou assim: que tal nós lançarmos uma campanha nas nossas igrejas para adotarmos crianças? E eles gostaram da ideia, só que um jogou água na fogueira, quando disse: mas como que a gente vai pedir para o povo da igreja adotar crianças se nós não adotamos? E aí, eles decidiram primeiro que eles deveriam abraçar a causa. E eles esperaram alguns meses, e um pastor adotou 3 crianças, o outro pastor adotou 2, o outro adotou 1, o outro adotou mais 3, e num determinado momento eles falaram: agora nós vamos lançar para as nossas igrejas. Eram cerca de 30 igrejas que faziam parte daquele network. E quando eu conheci esse grupo, o líder daquele network dizia assim: Ricardo, se você ligar hoje para a Secretaria do Estado do Bem-Estar Social do Estado do Arizona e dizer: eu quero adotar uma criança, a resposta que você vai ouvir vai ser: desculpa, você vai ter que entrar numa fila, nós não temos mais crianças para serem adotadas. As igrejas adotaram todas. Eu tenho usado a seguinte analogia: quando nós transformamos o nosso ministério num castelo, nós não vamos ter tempo para construir o reino. A única chance de nós vermos o reino se manifestando na cidade de Londrina, no estado do Paraná e no Brasil, é uma decisão que o pastor, a pastora, o líder precisa tomar. Eu não vou construir castelos. Eu quero trabalhar para o reino. Eu quero trabalhar para o reino. Com isso eu não estou dizendo que o seu ministério não pode se tornar significativo e influente. Mas eu termino com uma fala que o reverendo Antônio Elias, uma vez já falecido, falou para mim e que marcou muito a minha vida e tornou assim um referencial. O reverendo Antônio Elias falou assim: meu filho, você tem que se preocupar com a profundidade do seu ministério. A largura depende de Deus. Você deve se concentrar na profundidade do seu ministério. Transforme a sua igreja numa comunidade de discípulos. Quão influente a sua igreja vai ser, deixa com Deus. Você, como líder, concentre-se no essencial: fazer discípulos, ensinar o seu povo a abençoar os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes na Babilônia. Se você vai se tornar um pastor conhecido na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, em nome de Jesus, isso é com Deus, não é com você. Reverendo Antônio Elias, meu filho e minha filha, concentre-se no aprofundamento do seu ministério e entregue a Deus a largura dele. Que Deus os abençoe grandemente. E até daqui 20 anos, se eu estiver vivo.